Como treinar o tesoureiro da sua igreja, pastor? Nesse vídeo irei tratar sobre esse assunto. Para você que ainda não me conhece, eu sou o contador David Efraim, um contador especializado em igrejas evangélicas e também pastor como você. E o objetivo desse vídeo é te ajudar em como você capacitar o seu tesoureiro para que ele desenvolva o papel e a função dele da melhor maneira possível, tá ok? Lembrando que vocês estão lidando com os recursos do reino de Deus. Vocês são apenas mordomos e, sendo assim, irão prestar conta desses recursos. Daqui a pouco eu volto. Como treinar o tesoureiro da sua igreja? Amado pastor, vamos lembrar que, apesar de sabermos, olhando para a Bíblia, né, de que haviam apóstolos que no início não eram alfabetizados, como o apóstolo Pedro, tá? Alguns teólogos defendem que a primeira carta ele soletrou, né, e talvez a segunda carta, entre o período da primeira e segunda, ele tenha sido alfabetizado, e aí em si, aí essa segunda ele teria escrito. Nós também tivemos apóstolos, né, com uma alta formação, como o próprio Saulo, o apóstolo Paulo, né, que antes de se converter, ele mesmo diz, né, que ele era discípulo aos pés ali do rabino Gamaliel, que é considerado ali o maior rabino, talvez, do primeiro século da era cristã. E quando a gente olha, né, o que esses dois apóstolos foram e produziram, muita coisa, muito impacto, né, mas o trabalho, né, de Pedro não se compara, em um certo sentido, ao alcance do trabalho do apóstolo Paulo. Uma das maneiras de a gente analisar isso é só verificar quantas cartas cada um escreveu. Então, Paulo, de longe, né, é o maior autor aí do Novo Testamento, né, e junto com Moisés, de toda a Bíblia. E Pedro teve ali suas cartas. Então, a gente olha o que, amados? Que o estudo, o treinamento, né, na mão do Espírito Santo, dá mais resultado do que o não treinamento. Sabemos que a letra mata, que não podemos ficar dependente apenas da letra, mas também nós, se podemos passar por uma capacitação e um treinamento, devemos fazê-lo. E aí nós temos que lembrar o quê? Que a diretoria da igreja, né, basicamente é o pastor, né, que é o gestor, ali você tem a secretária ou o secretário, né, que é o coração da membresia da igreja, e você tem ali o tesoureiro ou a tesoureira, que é o coração financeiro da igreja. Tá? Então, essas três funções, né, precisam de treinamento. Mesmo o pastor que tenha passado por um seminário, uma faculdade de teologia, ali não teve, ou se teve, só foi uma matéria sobre gestão de igreja. Mas hoje eu estou falando aqui sobre o tesoureiro, tá? E vamos lembrar que o tesoureiro é aquele que lida com os recursos da igreja, né? E hoje, infelizmente, né, no meio secular, né, no Brasil, quantos escândalos a gente ouve, né, de ministros religiosos, de igrejas, né, que transgrediram, né, vamos dizer assim, as melhores princípios, né, os melhores princípios de gestão de recursos do reino de Deus. E aí acaba sujando a imagem dos evangélicos, sujando a imagem, né, do povo de Deus. Então, quando nós temos um tesoureiro capacitado, ele vai poder ser um braço melhor ao lado do pastor, ele vai poder ser aquele que vai fornecer, né, informações gerenciais para que junto com o pastor ele possa tomar decisões. Não é ele que toma decisões financeiras, né, de grande porte, como a compra de um imóvel, coisa do tipo, mas é o pastor. E ele vai poder fornecer essas informações, prestar conta ali e mostrar o que os números, né, da tesouraria estão dizendo quanto à saúde financeira da igreja. Fora isso, né, um tesoureiro também treinado, capacitado, ele sabe, né, até onde vai a sua responsabilidade, tanto diante de Deus como diante dos homens, juridicamente, contabilmente falando. Tá? E quanto mais ele estiver capacitado ali, com certeza ele vai ter mais temor, né, para não se corromper, para não roubar, né, o dinheiro, né, da igreja, o dinheiro do Senhor. Então, como treinar, né, um tesoureiro? Não existe uma faculdade para isso, tá? Mas, né, existem cursos, tá ok? E alguns anos atrás, né,
levado pelo Espírito Santo, nós, né, da Ictus, nós gravamos um curso, que foi o nosso primeiro curso, né? Depois a gente gravou outros para outras formações, mas foi um curso gravado especificamente para os tesoureiros. E eu creio que nesse curso, né, eu coloquei tudo o que é necessário, porque, de um lado, como pastor, o que é que eu precisava do meu tesoureiro. Do outro lado, como tesoureiro, porque eu cheguei a ser tesoureiro da denominação, tesoureiro regional, o que é que o tesoureiro tem que fornecer ali para o seu pastor. E por outro lado, como contador, que recebe as informações do tesoureiro, informações financeiras, processa essas informações financeiras em informações contábeis e faz a prestação de conta diante do governo. Tá? Lembrando que a igreja ela é imune de pagar impostos sobre dízimos e ofertas, mas não está isenta de prestar conta das suas informações perante o governo. Então, nessas três perspectivas, como pastor, como tesoureiro e como contador, nós preparamos esse curso, né? E fomos a fundo, tá? Que é um curso bem prático, tá? Tem teoria, mas vai direto para a prática. Ao final de cada aula, ao final de cada módulo ali, né? O tesoureiro sabe o que precisa ser feito, então ele vai já assistindo as aulas e já vai implantando. Ele vai assistindo as aulas e já vai implantando, tá ok? Então, se o tesoureiro ele não tem condição financeira, né, de pagar esse curso para ele, então eu aconselho você, pastor, faça com que a igreja pague. E se a igreja não tiver condição, você mesmo, pastor, oferta, né, na vida do tesoureiro esse curso. Por quê? Porque você vai ter alguém capacitado e treinado que vai aliviar o seu fardo quanto às finanças da igreja. Lembrando que ao final do curso o tesoureiro recebe um certificado, tá? Onde nós ali assinamos, atestando que ele fez o curso. Então você pode pedir para ele o certificado, né, como um retorno do investimento que você está fazendo como igreja ou como pastor na vida dele. E além disso, né, você que está nos seguindo aqui, nós temos aqui na descrição o link do curso e você vai pegar aí uma promoção maravilhosa com alto desconto, tá ok? Então é só você clicar, né, efetuar o pagamento, ali na plataforma, tem como pagar em boleto, Pix, tem como pagar em cartão de crédito, tem como parcelar lá no cartão de crédito, tá ok? É um preço super acessível. E quando o tesoureiro estiver dentro, né, já do curso com acesso à plataforma, ele também é adicionado em um grupo de WhatsApp, onde eu tenho todos os alunos ali, e ali ele pode fazer perguntas direto a mim, né, que não foram respondidas talvez no curso, né, alguma coisa do tipo. Então ele tem ali também uma assessoria diretamente comigo, tá joia? Então, vejo você, se você é o tesoureiro lá no curso, e se você é o pastor, creio que você vai estar investindo na vida do seu tesoureiro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.